Olha, muita gente me mandando mensagem porque eu tenho falado menos de imigração no meu canal. E muita gente também não sabe que agora eu tenho um canal próprio sobre imigração, que é o Imigre Fácil. E que toda segunda-feira, às 8 da noite, com o Dr. Guilherme, que é advogado de imigração, a gente responde as suas dúvidas e dá bastante informação. Informação de qualidade. A live tem 1h30 e, ao contrário de ser chata, ela é bem divertida, ela é bem interativa, a gente brinca entre a gente conversa com os seguidores, né? E aí 1h30, né, passa que a gente nem vê, muito legal. E agora que eu vou fazer toda semana, eu vou trazer para vocês aqui o resumo do que foi a live da semana, tá? Então a live dessa segunda-feira começou com a gente falando que o governador de Nova York decretou estado de emergência por conta da quantidade de imigrantes ilegais. Mas ao contrário do que muita gente pensou que isso era uma medida para combater os imigrantes, não. É com o estado de emergência ele consegue mais liberação de recursos e consegue também simplificar a burocracia para atender essas pessoas que estão se caminhando para as cidades e para os estados santuários, né, em busca de abrigo, em busca de emprego. E aí a gente emendou numa grande contradição. O governador Ron DeSantis da Flórida vem há 2, 3 anos combatendo muito a imigração. Está até correndo o risco de ser processado por pegar imigrantes ilegais, pôr em ônibus e avião e despejar em outras cidades. E agora, semana passada, passou um furacão, destruiu boa parte ali de Fort Myers e Cape Coral. Adivinha de quem ele precisa para reconstruir essas cidades? Dos imigrantes, e vários deles ilegais. E aí apareceram alguns contractors, que são os pedreiros aqui, os caras que vão recuperar as casas na TV, dizendo o seguinte, que eles precisavam de uma certa garantia do governo estadual de que não seriam penalizados por contratar essas pessoas sem documento. Eu sei que muita gente defende o Ron DeSantis, mas agora eu acho que ele vai ter que fazer vistas grossas, né, para os imigrantes, pelo menos enquanto reconstroem a cidade. Outra notícia importante da semana é que o presidente Biden, ele fez uma anistia, né, ele mandou soltar cerca de 6.500 pessoas que estavam presas por porte de pequena quantidade de maconha. Os argumentos do presidente são bem razoáveis. Primeiro, essas pessoas custam muito caro na prisão por um crime de baixíssimo potencial ofensivo, mas o principal é porque as pessoas condenadas, elas têm muito mais dificuldade para se inserir no mercado de trabalho e até para obter o financiamento de uma casa própria. Então, eles acabam sendo marginalizados da sociedade. E por que esse assunto entrou na live de segunda-feira? Porque esse decreto excluiu do perdão ou da anistia os não imigrantes e os imigrantes indocumentados. Os não imigrantes, você sabe, são as pessoas que moram aqui com vistos temporários, estão excluídos, e os imigrantes indocumentados também. Mas não quer dizer que eles não possam ter um perdão. Só quer dizer que eles não foram contemplados automaticamente, mas eles podem ser perdoados se fizerem um pedido de clemência. A última notícia do início da live é que os Estados Unidos estão perdendo a corrida para atrair imigrantes qualificados, perdendo para o Canadá, para a Nova Zelândia, para a Austrália, que já reformularam seus sistemas, suas leis de imigração, e eles têm sido mais atraentes para imigrantes qualificados. E agora, né, com as iniciativas do governo de reindustrializar os Estados Unidos, de trazer fábricas de semicondutores para cá, de importar menos eletrônico da China, adivinha o que vai acontecer? Vai aumentar o problema de falta de mão de obra, e isso já está virando notícia, que os Estados Unidos precisa reformar suas leis de imigração para atrair profissionais qualificados. Bom, e aí, dadas as 4 notícias, a gente começou com a série de perguntas. Daí o Marcos Silveira me perguntou como está o meu curso de piloto privado. É isso aí, eu tenho um amigo meu, o Coronel Márcio, está montando uma escola de aviação aqui nos Estados Unidos, e adivinha quem é o primeiro aluno da escola? Este que vos fala. Então, apesar do meu medo de voar em aviões pequenos, em breve eu devo começar a mostrar para você como vai ser essa jornada. A gente ainda não começou as aulas porque quando estava para começar veio o furacão Ian, ele teve que levar os 2 aviões dele para a Geórgia, né? Porque não tem hangar para todos os aviões na Flórida. Então, muitos aviões saem daqui, né, nesse período, e agora eles vão voltando aos poucos. Como em quase toda a live, né, a Marcela Cardoso e outras pessoas perguntaram se tem vaga de trabalho no Imigre Fácil e no escritório do Dr. Guilherme. Então, para você que quer também trabalhar com a gente, manda um currículo. Vou deixar aqui um contato. Olha, imigrefácil.com.br/contato. Manda seu currículo para lá, que de lá a gente distribui para todas as nossas iniciativas, seja na Talent, no Imigre Fácil ou nos negócios dos parceiros, como o escritório do Guilherme. Logo depois, o Vitor, que é chefe de cozinha, pós-graduado em gestão, tem 10 anos de experiência, ele pergunta se ele tem chances de migrar para os Estados Unidos. E o que eu respondi, você já sabe. Vitor, acesse o vistômetro.com.br, faz o teste. O Vistômetro é um aplicativo de inteligência artificial
que vai mostrar a compatibilidade do seu perfil com mais de 20 vistos americanos. Então, se você tiver acima aí de 30% de chance nos vistos imigratórios, eu recomendo você enviar currículo para análise gratuita da equipe do Guilherme, né, no site eb2.imigrefacil.com.br. E aí os advogados vão te dar um parecer mais detalhado já para o seu caso específico. E se depois disso você concluir que tem boas chances e quer dar continuidade num processo migratório, você pode pagar uma consulta de R$400 no Brasil ou $200 aqui nos Estados Unidos e aí sim conversar com um advogado de imigração e que vai detalhar o seu caso. Na sequência, o Paulo perguntou, né? Ele disse, na verdade, ele está com um processo consular de EB2NW e recebeu uma RFE pedindo cartas de empresas americanas interessadas em contratar os serviços dele. E ele pergunta se a gente já tinha visto algum caso desse. Então o Guilherme responde que sim, isso é comum e é um bom sinal, porque quer dizer que o oficial de imigração já entendeu a importância do teu produto, ele quer só ter certeza que os Estados Unidos vai se beneficiar da tua imigração e se você mostrar isso, provavelmente você vai ter o seu processo aprovado. A história que dá título a essa live é que eu conheci um casal que contratou um advogado de imigração aqui nos Estados Unidos que sugeriu eles a aplicar o EB1A para a esposa e o EB2NW simultaneamente para o casal. E foi a primeira vez que eu vi um advogado recomendar isso, porque normalmente os advogados eles pegam o caso mais forte e aplicam, e se negarem o caso mais forte, aí sim eles abrem um novo processo em nome do cônjuge. Então o argumento do advogado é que ele teria o dobro de chances, mas também teve o dobro do custo. E aí me chamou a atenção o desconto que foi dado. O advogado ofereceu um processo por 27 mil e 2 por 40 mil dólares, mais o business plan. Então acabou ficando 45, 46 mil dólares. Eu perguntei a opinião do Dr. Guilherme, ele também achou exagerado e ele também disse que faria de outra forma. Pegaria o EB1A da esposa, que aceita a Premium Process, pagaria 2.500 dólares para acelerar a análise do processo e aí dispensaria de gastar 25 mil no EB2NW, que foi o que está correndo em paralelo, né, e pode não ser usado para nada. Mas ele também destacou que não viu nenhum problema de aplicarem dois processos em paralelo, além do custo alto. E aí nesse momento a gente perguntou para ele quanto custa um processo de EB1A, EB2NW com o escritório dele. Resposta, entre 12 e 15 mil dólares, incluindo tudo, inclusive business plan se for necessário, né? Só não inclui as taxas de imigração. E eu acho que é por isso que o escritório do Guilherme tem crescido tanto, porque tem prestado um serviço de muita qualidade e com preço que às vezes é metade do que esses escritórios concorrentes. Um outro seguidor perguntou se piloto de avião e motorista de carreta podem aplicar para EB2NW. A gente respondeu que piloto sim, principalmente aqueles com mais de 2.500 horas de voo. Tem sido aprovado com certa facilidade, porque a carência de mão de obra de piloto nos Estados Unidos está enorme e tende a crescer ainda mais, então a imigração está facilitando a imigração de pilotos. Já o motorista de caminhão, né, é mais difícil de provar as habilidades excepcionais. O Guilherme acha que em alguns casos tem alguma possibilidade, mas ele não quis equiparar EB2NW de motorista de carreta a piloto de avião, por motivos óbvios, né? Apesar dos dois mercados estarem se ressentindo demais com falta de mão de obra. E aí o Leonardo Casimiro, que é médico cirurgião, tem 32 anos de idade, 10 anos de formado, queria saber se tem chances de imigração. Guilherme respondeu que tem vários processos aprovados para médico, mas para analisar o caso dele pediu para quê? Acessar o vistômetro.com.br, preencher os dados e o resultado deve ser acima de 30%, então encaminha currículo para análise gratuita no eb2.imigrefacil.com.br. E aí uma das seguidoras assim mais ativas do canal, a Paula Infante, né, perguntou sobre a destruição do furacão Ian aqui na Flórida, ou nos Estados Unidos em geral, porque depois da Flórida ele bateu na Carolina do Sul. E nós respondemos para a Paula que os danos do furacão estão estimados em $1 trilhão. Só na Flórida, 76 mortes. É muito significativo, mas foi muito menos do que se esperava. O Ian foi anunciado como um dos piores furacões dos últimos 30 anos. Mas acabou que não chegou em Tampa, acabou que não causou tanta destruição, nem tantas mortes assim, comparados com furacões como Katrina, que matou mais de 3 mil pessoas, né? Então, graças a Deus, as perdas de vidas, 76 é muita gente, né? A gente não queria perder nenhuma, mas perto do que poderia ter sido pela força do furacão, realmente o saldo acabou sendo positivo. A Juliana faz uma pergunta que em quase toda a live nossa aparece.
Quanto tempo está demorando para passar green card de irmão para irmão? Resposta: hoje, em torno de 15 anos. E a Renata faz uma pergunta muito inusitada, muito interessante. Eles são um casal com filhos. Se o marido aplicar para o EB2NW, é obrigado a todos os membros da família aplicarem junto? E o Dr. Guilherme esclareceu que não. Primeiro, o EB2NW permite que esposa e filhos menores de 21 anos entrem no processo, mas o marido pode sim aplicar sozinho. E depois que ele já tiver com green card, estiver nos Estados Unidos, ele pode aplicar para a família, tá? Então, precisa observar a questão de tempo. Tudo isso pode demorar de 1 a 2 anos. Então, ficar atento para que a aplicação para os filhos ocorra antes deles fazerem 21 anos de idade. E o momento quente na live, né? Voltou o assunto da fofoca sobre o vistômetro. Para você que não sabia, né? Há cerca de um mês, um ex-estagiário meu, que virou corretor de imóveis, youtuber, né, e copia várias das coisas que eu faço, né, abriu um podcast. E aí convidou um advogado bem ultrapassado aqui de Orlando para essa entrevista. E lá eles fizeram uma combinaçãozinha de ficar metendo o pau no vistômetro, dizendo que não conheciam o vistômetro, deixaram claro que não conheciam, mas que achavam um absurdo, que era uma porcaria, que um software não poderia recomendar vistos para as pessoas. Chamaram inclusive o vistômetro de uma piada. Então, nessa época, que aí faz um mês atrás, nós respondemos, né, dizendo que o vistômetro é um app de inteligência artificial, feito por mim, que sou engenheiro de computação pela Poli, sou tecnólogo em processamento de dados pela FATEC, sou mestre em sistemas digitais pela Poli também. Então, só aí, olha, são 10 anos de estudo, né, de desenvolvimento de software, fora mais de 15 anos de experiência que eu tenho no setor. Tá? Dr. Guilherme, advogado no Brasil, mestre em Direito pela UF, Universidade da Flórida, a melhor escola de Direito daqui, e advogado licenciado pelo Bar de Nova York, um dos mais prestigiados dos Estados Unidos. Será que a gente não tem qualificação para fazer um software como o vistômetro? E aí foi essa pergunta que a gente fez para vários seguidores. O que vocês acharam do vistômetro? Ele ajuda vocês ou ele atrapalha? E a grande maioria das respostas é que ajuda muito. Ele é gratuito, ninguém tenta vender nada para você. E aí então, né, muita gente apoiando a gente e chamando o estagiário e o advogado, né, de invejosos de estarem com dor de cotovelo e de fazerem críticas sem fundamento. Porque o assunto voltou à tona na segunda-feira, porque o estagiário, não bastasse passar vergonha quando fez a live no YouTube, relançou cortes no Instagram da semana passada, levou a gente também a responder de novo com cortes no Instagram. Se você quer saber se o vistômetro é uma piada ou é um software útil, vai lá e usa, né? vistômetro.com.br. Momento descontração. Ganhei 2 ou 3 churrascos na live, né? Toda vez que um seguidor entra na live e fala que fechou contrato com o escritório do Dr. Guilherme, ele me paga um jantar. Então, só na segunda-feira ganhei 2 ou 3 lá. O Moacir, ele diz que a esposa é aposentada, né? Bacharel em administração, trabalhou mais de 30 anos em instituição financeira e pergunta se ela é elegível ao EB2NW. O Guilherme diz provavelmente sim, faz o teste do vistômetro, mas ele destacou: quem é aposentado, se tiver há muito tempo parado, talvez tenha dificuldade de aprovar o visto. Então, se você está se aposentando, se aposentou recentemente, pense em migrar, conversa com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme não espera muito, porque talvez assim ficar muito tempo parado pode atrapalhar o teu processo. Eu mesmo não sabia disso, tá? Então, quis trazer essa informação para vocês todos aí. E aí muita gente pergunta de prazo nessas lives, né? Então nós falamos dos prazos atuais para a chegada do Work Permit, que está rápido, está demorando agora aí de 2 a 3 meses, né? Mas agora ela está desvinculada da autorização de viagens, que está aí sim demorando até 1 ano. E a Work Permit agora está vindo por 2 anos, e isso tem sido bem legal. Uma pergunta também muito interessante, que nunca teve em outras lives. Um menino de 16 anos diz se um menor de idade tem alguma facilidade de legalização nos Estados Unidos. Então, se ele estiver sozinho, sem assistência dos pais, caracterizar um tipo de abandono afetivo, financeiro por parte do pai, dos pais ou da mãe, ele pode sim pleitear um visto que leva a green card, que é o SIJS. Mas a gente ressaltou, não é para qualquer menor de idade, é preciso, numa corte de família do estado, caracterizar o abandono paterno. Feito isso, aí sim ele pode pedir um green card. Outro detalhe é que a idade da maioridade muda de estado para estado. Na Flórida é 18 anos, eu acho que lá no norte tem estados com 20, 21 anos. Então depende do estado que você está, você consegue o SJS aí com até 21 anos de idade. A Marília, que também é uma seguidora nossa, está aplicando para EB2NW.
mas ela já queria uma caixa postal nos Estados Unidos para se comunicar com eventuais empregadores. Então ela precisava de um CEP nos Estados Unidos. Então eu recomendei para ela abrir um serviço de caixa postal. Uma das empresas que fazem isso que eu conheço é a Supratex, que é uma contabilidade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos e, se eu não me engano, vai cobrar em torno de 20 e 30 dólares por mês, recebe suas correspondências, abre, escaneia, manda para o Brasil, e aí pode ser um serviço interessante para quem já quer se comunicar com o mercado americano tendo um endereço daqui, tá? Vou deixar o link da Supratex aqui na descrição do vídeo. A live de segunda foi mais longa que o normal, passou de 1h30. E aí a gente respondeu, o João que perguntou dos prazos do filho passar a green card, filho americano passar a green card para os pais, está demorando em torno de 6 a 8 meses. E alguém também pediu para a gente comparar o caminho de migrar com o visto L1, que é o de transferência de executivo entre empresas, né? E o visto EB2NW. A resposta é longa, então eu recomendo que, se você está interessado, corre lá na live, vai estar lá. Teve muito mais perguntas, mas eu vou falar de uma última que me chamou a atenção, o Erickson. Ele é tecnólogo em processamento de dados, trabalha há vários anos em TI, que é uma área prioritária dos Estados Unidos. Ele teve 30% de chance no vistômetro e ele achou que essa pontuação é baixa e o investimento é alto, entre 12 e 15 mil dólares, né, em real. Eu sei que não é barato. E a gente concorda, realmente 30% não é um super resultado no vistômetro, mas já acha que deveria dar o segundo passo, que é enviar currículo para análise gratuita no eb2.imigrefácil.com.br. E aí nós contamos um caso muito parecido, da Anine. Ela também é tecnóloga, mas na área de design de interiores. Ela tem uma pós-graduação lato sensu na Espanha. Ela também teve em torno de 30% de chance no vistômetro. Não era um caso super forte, mas ela decidiu tentar, aplicou, entrou com um pedido de EB2NW e foi aprovado em 45 dias. O caso da Anine e de vários clientes outros aprovados pelo escritório do Guilherme, eu vou começar a contar para vocês num outro quadro, num podcast lá do Imigrifácil. Então agora você já sabe, não tem mais desculpa de perder meu conteúdo de imigração. Se você prefere um resumão da live, vem aqui na terça-feira. Se você quer ter a chance de perguntar, de tirar suas dúvidas, toda segunda-feira, 8 horas da noite, no canal do Imigrifácil. Vou deixar o link logo aqui no finalzinho do vídeo e eu acho que você vai gostar bastante. Vem, convida seus amigos e aí eu te vejo, né, toda segunda-feira na live do Imigrifácil ou terça de manhã aqui no meu canal ou nos dois. Até mais!